Yo, Geeks, tudo em cima! Começamos o capítulo 1152 de One Piece com a história de capa de Yamato. E ela está entregando o chapéu de palha da Tama ao Daimyo de Hakumai Kawamatsu. Tanto Uchi quanto também Peijuan aparecem na capa e ficam felizes com o presente que a Tama entregou para o novo Daimyo de Wano. Erramos, meus amigos, erramos por um capítulo essa inversão. Erramos por pouco, por um capítulo, mas vamos falar mais sobre o 1152 depois da vinheta. Estamos ainda no submundo e tem Haki do Conquistador chegando pra tudo quanto é lado. E os gigantes estão fazendo os preparativos para retornarem ao mundo do sol. Nós observamos ali tanto a Gerd, o Goldenberg, o Stance e também ali o Road fazendo ali os preparativos para voltar, enquanto recebem o comando para correrem para o elevador. Road grita ali com o pessoal para terem mais cuidado com o navio, como ele é o construtor dos novos piratas gigantes, faz todo sentido ele ser comedido, enquanto os gigantes pedem para que Harujin respire para não cair na briga com o Loki. Então vem o comando de que eles vão ter que sair imediatamente. Nós observamos ali o Chopper falando pro Luffy que vai ficar para cuidar do Gaban, e ele diz que os ferimentos do personagem é grave. O emissário do amor não pode ser levado assim para cima. Luffy diz entendido e que conta com o Chopper para isso. Mas então Gaban acaba chamando o Luffy pelo nome que ele é conhecido como um Yonkou. E ele chama o Luffy de Luffy do Chapéu de Palha. Pra gente não perder muito tempo aqui, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos e ao mesmo tempo comentar nos nossos vídeos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos conteúdos aqui na plataforma. E se você tá gostando pra caramba dos nossos conteúdos de One Piece, pense com carinho em se tornar membro aqui do canal e também mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os vídeos de One Piece no Geek Brasil. Gaban então começa a informar ao Luffy que os Cavaleiros de Deus definitivamente não são imortais e que eles precisam mirar nos pontos vitais e que ele precisa gravar isso em seu coração. O Luffy agradece ao Gaban pela dica e diz que vai salvar o Column e os demais com toda certeza. O Loki então começa a dizer que Gaban está completamente certo. Ele diz que não conseguiu colocar seu poder em palavras e que nesse caso, como alguém experiente, pode eliminar com certeza os Cavaleiros de Deus. Ele pede então para que Harujin solte suas correntes e lhe leve junto com eles. Harujin fica surpreso com a proposta de Loki e pergunta se ele está fazendo isso por Elbaf. Mas mesmo assim, Harujin bate o pé dizendo que ele não tem a menor intenção de levar o Loki lá pra cima. Gaban então acaba chamando a atenção para si e questiona que existe mais um portador de Haki do Conquistador na tripulação do Luffy, o que faz o Sanji se aproximar. Ele tá ali fazendo ali uma ênfase entre o Sanji e o Zoro. Sanji então fica empolgado com a ideia de ser ele, né? E acaba questionando ali o Gaban se era ele, né? Ele fica ali meio tipo assim, empolgado se é ele e acaba provocando o Zoro. E ele diz que se continuasse assim, tanto o Marimo quanto também o Jinbe vão roubar toda a atenção. Porém, o Gaban apenas aponta para o Zoro dizendo que o espadachim parece ter seu corpo já adaptado ao Haki do Conquistador, o que deixa ali os 3 neurônios do Zoro surpresos. Os 3 neurônios se conectaram assim de uma forma muito inédita e ele ficou surpreso. O Zoro então acaba questionando ali o Gaban se ele tinha mesmo o Haki do Conquistador, se ele poderia usar o Haki do Conquistador, o que deixa o Luffy ainda mais surpreso, porque o Zoro não imaginava que tinha esse poder. E o Luffy então fica surpresaço, né? Quase entra no modo Nika com a língua pra fora, os olhos se esbugalhando ali. E assim ele fica ali questionando o Zoro como que ele não tinha percebido. Até mesmo ali o capitão fala, né, que toda vez que o Zoro entra em batalha tem o poder vazando do seu corpo o tempo inteiro. O Gaban então fica putaço com o Zoro e diz que o Haki só é força de verdade quando você o reconhece e lhe controla. E questiona como diabos ele quer apoiar o capitão assim, que agora é um Yonkou.
e dessa forma como que ele pretende ficar ali como se estivesse avoado, né? E aí só serve pro Zoro pedir desculpas. Caraca, o Oda fez o Zoro chegar em um nível de lerdeza que poucas vezes eu vi em algum personagem em todas as obras que eu li. Porque realmente fazia todo sentido o Zoro não saber que ele tinha o Haki do Conquistador. O cara não consegue nem voltar pra casa dele, né? Não sabe nem qual que é ali o lugar onde fica a casa dele. Mas, por outro lado, o Oda acabou de dar um upgrade para o Zoro, né? Porque se o Zoro tava usando o Haki do Conquistador por instinto, né, por intuição, agora que ele vai ter o controle e até mesmo agora que ele sabe que ele tem a habilidade, caraca, só nos resta aguardar feitos absurdos do personagem, né? Se ele não tinha ali o conhecimento que possuía o Haki do Conquistador, imagina agora que ele tem, imagina o que ele vai fazer meio que tipo assim, controlando essa habilidade de forma muito mais precisa. O Sanji então se aproxima ainda mais ali do Gaban e questiona ele, mas é neste momento que o Lock e o Harudin começam a gritar ainda mais um com o outro. Lock questiona ali ao Harudin de forma irritada se ele pretende deixar com que refugiados salvem sua terra natal e que Elbaf ainda possui ele. Esse grito impede da gente ouvir a resposta do Gaban pro Sanji. O quadro deixa bem claro que a resposta existiu. O Sanji ouviu a resposta ali do Gaban, mas o Oda deixou nas entrelinhas e provavelmente ele vai confirmar esse Haki do Conquistador do Sanji em breve, ou agora na batalha contra Imu/Gunko ou em outras sagas. Mas eu não acho que tipo assim o Oda foi simplesmente atropelando ali a fala. Esse último quadro, esse quadro aqui da esquerda em que o Sanji tá em silêncio, que o Sanji tá chocado, eu acho que é sim a revelação de que o personagem possui o Haki do Conquistador, mas ainda tá numa base bem pequena, tá numa base ali de uma forma bem pequena. O Harudin então começa a gritar ainda mais ali com o Lock, dizendo que ele traiu o Elbaf e que o Lock pode estar até mesmo colaborando com o governo mundial. A ação de Harudin é tão impactante que manda o Lock para trás. O irmão mais velho então diz que naquele dia foi isso que ele fez, aquilo que Lock acabou fazendo, se referindo ali ao personagem matar o pai, e questiona como pode confiar assim no Lock. Stanza então acaba gritando ali para que Harudin venha até eles, que eles precisam ir logo, senão mais vítimas vão aparecer no mundo do sol. Mas é neste momento que o Luffy tem uma ideia e grita pelo nome do Lock estando em cima da sua barriga. Luffy então grita para Lock se tornar um dos seus tripulantes, se tornar ali um dos seus companheiros, um companheiro do seu navio, e assim ele vai poder lhe libertar. O que deixa Harudin incrédulo. A gente erra no chapéu de palha e acerta no convite pro Lock se tornar um Mugiwara lá das inversões, né? O Oda, ele realmente é inacreditável. Eu falei que o convite ia vir aqui nas inversões do capítulo 1152 e foi o que aconteceu, né? Foi exatamente o que ocorreu. O Zoro fica incrédulo ali com o convite, né? Ele fica em choque. Ele diz nem pensar como que um cara assim vai embarcar no navio deles. E o Sanji fica pistola sobre o fator da comida. Como é que eles vão alimentar um cara desses? O Luffy simplesmente ignora os questionamentos do Zoro e do Sanji e da Fandom também. E sorri para o Lock dizendo que o Elbaf parece não querer saber dele. Porém, para ele, o Lock parece ser alguém divertido. E se o gigante fizer algo de errado, ele mesmo dá um soco nele. Eu já disse isso aqui, mas o Oda não trouxe a Lilith para Elbaf à toa. E se juntar ali ela com o Chopper para poder mexer e manipular ali numa Rumble Ball para fazer o Lock aumentar e diminuir de tamanho, cara, ó, batata, porque se o Lock tem uma Akuma no Mi, ele provavelmente tem, o Chopper pode entrar na manipulação ali da Rumble Ball, como ele acaba fazendo com o seu corpo, e aumentar e diminuir o tamanho do corpo do Lock quando ele bem quiser. Sem contar que até mesmo a fruta do Lock pode ser uma fruta que já ajude ele a mudar o seu tamanho.
visto que existe uma fruta assim com o Uff lá do bando do Barba Negra, né? O Uff, ele pode, o San Juan Uff, ele pode aumentar o seu tamanho cada vez mais. Então, se a fruta do Loki também tiver um aspecto nesse sentido de poder diminuir o seu corpo, então, meu amigo, tudo é possível, tudo realmente é possível. E a gente pode até se lembrar, né, daquele encontro com a Chiffon, ou com a irmã ali da Chiffon, não sei se é a Chiffon ou se é a Lola, mas naquele encontro parecia até mesmo que o Loki era menor, né, parecia até mesmo que o Loki era menor ali com a personagem. Então, quem sabe realmente o Oda não esteja cozinhando nesse sentido. E outra, meus amigos, o Luffy aqui, ele já sorriu. Ele sorriu, cravou os olhos sobre o personagem e o convidou. Meu amigo, já era. Foi exatamente assim com o Sanji, que é basicamente uma das sagas em que está sendo invertido agora no capítulo, né? O capítulo 52 é a saga ali do Sanji. Então, da mesma forma como o Sanji pode ter entrado no bando, pode ser um espelhamento também para que o Loki entre no bando dos Chapéus de Palha. O Loki então acaba gritando ali com o Luffy, dizendo que não é para ele lhe zoar, lhe chamando de pirralho, e fala que ele não vai virar subordinado dele. Harudin então questiona ao Luffy se é instinto dele que está guiando o capitão, e o Luffy responde que quer ver o Loki lutando com uma expressão bem confiante. Os gigantes então começam a acelerar a ida dos personagens para dentro ali do navio e estão questionando por que ainda não subiram. O elevador já está pronto e pedem assim para que Harudin conduza a todos agora. Harudin então diz para Luffy que infelizmente o Loki é um condenado à morte em Elbaf e que eles precisam entregá-lo. Mas ainda deitado, o Gaban chama ali por Harudin e pede para que ele solte o Loki, para que tire as correntes do personagem. O Gaban, ele sabe quem está lá em cima, e se não soltarem o Loki, eles vão ter 0% de chance de vencer. O Harudin então questiona ainda mais puto o que o Gaban queria realmente dizer. Há 14 anos, o Loki matou 113 soldados dentro do castelo, deixou ali o Lord Jaro à beira da morte com ferimentos graves e assassinou cruelmente o próprio pai. O Loki não é nada mais, nada menos que um criminoso de guerra. Mas o Gaban começa a dizer que no dia da morte do Rei Harold, ele começou a sentir um haki anormal vindo do castelo, e que ele estava junto do Shanks naquele dia, mas que não havia visto tudo desde o começo. Harudin e Luffy ficam espantados que Gaban sabe do que aconteceu naquele dia com o Rei Harold. Então, Harudin pede para que Stança e os demais subam primeiro antes deles. E o Luffy, ao ouvir ali o nome do Shanks, também pede para que o Zoro e o Sanji vão na frente junto com os demais gigantes. O Zoro e o Sanji correm para embarcar no navio dos gigantes, enquanto o espadachim chama o Shanks de idiota, né? Toda vez que o Luffy ouve ali algo sobre o Shanks, ele já quer ficar para trás para ouvir, né, o que realmente tem a dizer, o que tem a dizer ali sobre o personagem. O Luffy então fica irritado ali com o Zoro, gritando para não chamar o Shanks de idiota, enquanto o Sanji grita de raiva que o Luffy é quem é o idiota. O Loki fica um pouco receoso ali do Gaban começar a contar a história, mas ele continua e diz que falar com alguém além de Harudin não deve ser um engano, afinal eles são irmãos. Gaban diz para Loki contar toda a história que ocorreu em apenas 3 minutos e questiona o gigante o que aconteceu naquele dia, 14 anos atrás, dentro do castelo. Harudin então grita que se Loki for mesmo um guerreiro ao lado de Elbaf, ele deve jurar em nome dos deuses e dizer a verdade, o que realmente aconteceu dentro daquele castelo naquele dia. Loki então começa a falar, enquanto os gigantes, Sanji e também o Zoro começam a embarcar no barco. Mas então Loki chama Harudin de alguém cruel. O gigante fala porque ele não quer se lembrar daquele dia, pois foi um dia terrível e pessoas estavam sendo jogados ali pela janela ou tentando escapar pela janela para mostrar a agressividade da batalha. Vemos Loki com uma silhueta carregando seu martelo e assim começamos finalmente o flashback desse dia terrível.
Voltamos 14 anos no tempo, estamos na entrada do castelo de Aurush e alguém está gargalhando e ficando surpreso de forma positiva com a chegada do Loki. As pessoas ficam atentas à chegada de Loki ao castelo e que Jarl deve se apressar também. Jarl então acaba questionando Loki se ele também havia sido chamado, mas o Loki pede para que o Jarl pare de falar, sorrindo enquanto um dos guardas avisa que o rei está no salão principal. Loki questiona qual o motivo disso e diz que não sente interesse em homens que venderam sua alma para o governo mundial. Que frase para se dizer depois dos últimos capítulos, né? O Loki tá dizendo ali que seu pai realmente se tornou aliado do governo mundial e não tem interesse de participar desta reunião. Mas o Loki, ele está puto com seu pai por fazer um trato, né? Fazer realmente ali um pacto com o governo mundial, porque essas foram as pessoas que foram capazes de desmantelar os Rocks, né? De desfazer ali o bando dos Rocks. Ele mesmo diz que se Elbaf for por esse caminho, ele vai se tornar um inimigo da ilha e Jarl acaba alertando Loki para falar mais baixo. Um detalhe bem interessante dessa cena é que provavelmente vão alterar as alturas dos gigantes nos próximos Vivricards, como aconteceu com Zunisha, porque o Loki é muito maior que o Haraldin. Loki sentado é maior que o seu irmão mais velho, como a gente viu num quadro neste capítulo. Mas no Vivricard é dito que o Haraldin é maior que o Jarl, só que aqui a gente pode ver claramente que o Loki é do mesmo tamanho que o Jarl. Dá pra ver realmente que os dois são realmente ali do mesmo tamanho, Oda e suas proporções malucas, né? O Jarl então continua dizendo que ele já é velho e que o governo desse país deve ser conduzido pelos jovens. O Loki então dá um sermão em Jarl dizendo que é justamente por essas baboseiras que ele tanto fala que os jovens gigantes estão crescendo amolecidos pela paz e que nem mesmo sabem usar armas mais. Jarl então diz que esse é o sinal dos tempos, mas que sua tataraneta é pacífica e fofinha. Loki então acaba ficando ainda mais irritado com as palavras ali do Jarl. Mas então o Jarl percebe algo estranho vindo ali da sala do trono e que está acontecendo uma confusão por lá. Os soldados agradecem a presença do Jarl no castelo enquanto ficam com medo do Loki, lhe chamando de jovem senhor, mas tremendo completamente na base. O Loki então fica irritado com o soldado, dizendo que tudo isso está sendo descarado. O Loki pede para que a porta seja aberta, mas o soldado se recusa, dizendo que precisa confirmar com o rei primeiro. Loki então dá um pontapé no guarda bem na cara dele e afunda seu rosto na porta, dizendo para abri-la logo. Então a porta se quebra com o chute do gigante na cara do soldado, enquanto os demais soldados pedem para que Loki não seja violento. Loki entra ali pelo salão gritando pelo seu pai. Mas quando ele entra no lugar, todos os soldados estão transpassando suas alabardas no corpo do rei Harald, que está em uma figura de silhueta escura ainda. Ele é empalado de todos os lados pelos seus próprios soldados. É uma página extremamente absurda, uma página dupla extremamente absurda. O Jarl está em choque ao ver o Harald sendo transpassado, enquanto Loki grita de forma desesperada o que diabos eles estavam fazendo. Vamos para o mundo do sol, onde fica a casa do Gaban, e da casa do antigo braço esquerdo do rei dos piratas dá para ver perfeitamente o castelo de Aurush. A voz na casa diz que o lugar que Gaban mora é o máximo, e Gaban diz que é verdade. Então vemos que Gaban está conversando com o Shanks, e olha só, ele possui uma marca em seu braço esquerdo. A marca não é tão espalhafatosa ali quanto a do Sommers, mas é bem parecida com a dele. Mas a marca do Shanks tem ali corações nas pontas, enquanto a do Cavaleiro de Deus é com pontas ali, né? Como se fossem flechas, né? Então pode ser algo aqui conectado entre os personagens ou não. O Gaban diz que faz muito tempo que ele não entra em águas termais com o Shanks e questiona se faz ali uns 3 ou 4 anos desde a última vez. Mas o Shanks responde que não. Ele diz que já se passaram 10 anos desde que o capitão morreu, o que Gaban comenta sobre já ter passado tanto tempo e que para o Shanks especialmente deve ter sido longos anos. Aqui fica muito claro definitivamente que o tempo em Elbaf passa mais devagar. Na proporção aqui, o tempo de Elbaf é que cada dia na ilha é equivalente a 60
60 horas fora da ilha. Ou seja, a cada hora em Elbaf é equivalente a 2 horas e meia fora de Elbaf. Isso se formos considerar o período de 4 anos que o Gaban questionou ali o Shanks. Mas se for aqui fazer a conta em relação à idade do Colon, dá pra chegar em algo mais ou menos isso aí, de 2 horas e meia. Na verdade seria de 2,5, né, a proporção do tempo de um gigante para um ser humano e de um ser humano para um gigante. Então, desde que os Mugiwaras entraram na rota de Elbaf, provavelmente já estão sofrendo do efeito da relatividade da ilha, e já podemos dizer que pelo menos 1 ou 2 semanas já se passaram fora da ilha desde que o arco começou. Então essa relatividade já está funcionando ali nos personagens, e provavelmente até o final de Elbaf poderemos ter aí 2 semanas e meio fácil terem passado. Outro detalhe é que a cicatriz do Shanks, quando o Shanks tinha 19 anos, acho que a próxima imagem vai dar para ver melhor aqui, quando ele tinha 19 anos, é o que eu ia falar, foi quando ele encontrou a Uta, e ele ainda não tinha a cicatriz. Eu vou colocar uma imagem aí na edição para vocês verem essa base aí de como ele não tinha a cicatriz. Agora com 25 ele já está com a cicatriz, ou seja, o Oda reduziu ainda mais o tempo que ocorreu esse confronto dele com o Barba Negra, que acabou lhe deixando com a cicatriz. Então pode ter acontecido entre ali os 19 e agora os 25. Antes era dos 19 aos 28, 29 ali mais ou menos, que é quando ele acaba encontrando, né, a Gomu Gomu no Mi, e agora cai mais 4 anos para a gente tentar entender essa base cronológica sobre quando ocorre o confronto entre Shanks versus Barba Negra. Shanks então começa a sorrir, dizendo que sua vida mudou completamente, que na verdade ele pretendia levar uma vida tranquila como pirata ao lado de Bug. Mesmo aqui em Elbaf ainda existe algo que ele quer saber. O Gaban então sorri para Shanks e diz que ele é mesmo uma criança do destino, mas que ele não deve pensar em coisas complicadas no dia de hoje. Gaban questiona ali ao Shanks se ele se lembra da ilha de Little Garden, onde conheceram Dory e o Brogy, e Shanks responde que claro. Aqui, meus amigos, aqui a galera do Power Scaling vai à loucura, né? Porque o Dory e o Brogy falam do Shanks, comparam ali o Shanks com o Joy Boy, em vez de comparar com o Roger. Mesmo o Dory e o Brogy terem encontrado, né, tendo encontrado ali o Roger na jornada. Mas é claro que também tem 2 pontos extremamente importantes, né, pro Dory e pro Brogy não compararem com o Roger, porque nada garante que o Roger usou seu haki perto deles, visto que provavelmente eles conheceram eles, mas não teve um confronto necessário para que o Roger transbordasse a haki do Conquistador para tudo quanto é lado. Além de que, se a tripulação do Roger encontrou o Dory e o Brogy com o Shanks, isso quer dizer que o Rei dos Piratas não estava mais em seu auge, já não estava mais no seu auge e já estava ali doente, né? Já estava ali caminhando em direção à morte. Então, calma aí, galera do Power Scaling, calma aí antes de sair falando que que o Dory e o Brogy estavam comparando definitivamente o Shanks acima ali do Roger. Vamos com calma. E aí, meus amigos, quando os dois estão tomando banho, Ripley aparece e assusta o Shanks. Ela questiona ao Ruivo como está a temperatura da água, o que o Gaban acaba chorando de rir, dizendo para Ripley que a temperatura da água está excelente. O Gaban diz ali que é bom estar na altura do olhar da criança, e Shanks então responde com um coração formado ali em cima da sua cabeça, de que quando os humanos e gigantes vivem juntos, as casas acabam ficando assim. Isso porque a casa do Gaban tem partes enormes e partes pequenas, como se fosse um jogo de RPG ali para os gigantes, né? Aquilo que o próprio Rhodes estava fazendo com o bando do Chapéu de Palha. Ripley fez uma torta de Oshikoko, que é uma fruta avermelhada, né? Fazendo referência ali ao cabelo do Shanks. E fala ali pro Ruivo comer a torta à vontade e ficar livre para tomar o vinho também. Ela pede para o Shanks contar umas histórias antigas sobre o Gaban para ela, só que o Shanks, ele é igualzinho o Luffy. Ele é totalmente sem noção. Enquanto ele enfia uma torta ali maior do que ele para dentro, o Shanks diz que a cada porto o Gaban se relacionava com várias pessoas diferentes. O Gaban fica extremamente puto com o Shanks e começa a puxar sua bochecha, quase como se o Shanks tivesse comido a Gomu Gomu no Mi, tentando impedir ali que ele continuasse a falar.
O Gaban então questiona ao Shanks se ele conheceu o Harold e diz que em Elbaf o rei é venerado como se fosse um deus. Shanks então acaba respondendo que sim, eles se encontraram em Mary Joce e assim ficaram um pouco próximos. Isso aqui vai render tanto vídeo, meus amigos. O Shanks diz que se Harold voltou a este país, ele quer lhe encontrar e conversar. Seria ruim ter que visitar só o túmulo sem poder falar com ele. E Shanks alerta que tudo pode ser tarde demais, o que deixa o Gaban intrigado. Então, meus amigos, que começa uma narração absurda de Eiichiro Oda, dizendo que naquele dia aconteceu um massacre dentro do castelo. Quando vemos o local, ele está transbordando de haki do conquistador para tudo quanto é lado, enquanto alguém está gritando "Ah!". O narrador então continua a dizer que isso afetou diretamente o rei mais amado da história de Elbaf. Vemos ali o horror acontecendo em tudo quanto é lado dentro do castelo, enquanto o narrador diz que o grande rei Harold perderia sua vida. Mas, quando ele diz isso, vemos os soldados batendo nas janelas, tentando escapar por todos os lugares, implorando para que os deixem sair, gritando por ajuda, mas estão sendo massacrados um por um. Até mesmo o Jaro acaba sendo ferido com um golpe na cabeça e o cadeado de algo é aberto. E vemos uma figura encapuzada indo na direção do baú, quando alguém grita que isso é o conto de Elbaf, sobre a Akuma no Mi proibida. O narrador então começa a questionar o que, afinal, as pessoas tanto reverenciavam neste rei chamado Harold. O narrador então nos leva ainda mais para trás no tempo. Nos mares do mundo, aqueles que eram considerados os mais temidos de todos e que todos respondiam em uníssono eram os piratas guerreiros gigantes. Vemos Dory, Brogy, Kashi e Koji ao lado deles, com um Dory ainda bem novinho e o caos sendo espalhado por onde passavam. O narrador então continua dizendo para nós que na mesma época um dos navios do reino vindos ali da terra dos gigantes reforçava ainda mais o nome de Elbaf com um significado, com um sinônimo de terror, o que as pessoas reconheciam vindo de longe e aplicar ali os seus horrores por onde passavam. A criatura gigantesca começa a dizer que ouviu falar que de dentro do castelo havia uma bela princesa e que quer dar uma espiada. Um dos gigantes então tenta impedir ali esse outro gigante de continuar sua busca pela princesa, lhe chamando de Vossa Majestade, apenas para ter sua cara amassada por um pisão que destrói o castelo por completo. Onde será que a gente já viu isso, hein? A gente acabou de ver o Loki agindo da mesma maneira. Então temos a apresentação de Harold e ele é igualzinho ao Loki. O narrador diz que ele se tornou o rei de Elbaf aos 45 anos na idade dos gigantes e 15 em idade humana. Nós observamos então o Harold rindo sem parar, questionando quem era o deus agora e permanecendo ali de uma forma absurda. O narrador então diz que excessivamente Harold era um grande lixo. Caraca, que narração fantástica no final. Mas meus amigos, o que pode mudar um coração de um homem? O que pode mudar? Vocês que namoram, vocês que são casados, homens, mulheres, o que pode mudar o coração ali de um homem como o Harold? Meus amigos, eu tenho plena certeza que quem vai mudar o Harold vai ser a mãe do Harondinho. Plena certeza que quem vai mudar o Harold vai ser a mãe do Harondinho. Vai ser a mãe do Harondinho que vai colocar ali ideias sobre escolas, sobre biblioteca, sobre que os gigantes devem cooperar em vez de querer destruir. Eu tenho absoluta certeza que vai ser essa mulher. É, meus amigos, o poder do amor, o poder do amor, ele é inevitável.